Bem, galera, que você que está ouvindo o nosso podcast do Carlin, você que está vendo a gente tanto pelo YouTube do Carlos Emanuel Cearense, como pelo nosso Instagram, Carlos Emanuel Ceará. Muito bem-vindo, mais um episódio, segundo episódio do podcast do Carlin, e a gente vem sempre trazendo assuntos para a gente debater, para a gente conversar, para a gente dialogar. Ninguém é senhor da verdade, não. Ninguém é dono da verdade. A gente é apenas um aprendiz da vida. E na vida, todo dia a vida nos ensina algo. E a gente está aqui para aprender sobre esse algo. E eu espero que você, comigo, aprenda muita coisa. Ou desaprenda, né? Ou você tem suas convicções, cada um tem suas convicções, cada um tem seus sentimentos, seus pensamentos, ninguém sabe tudo, né? A gente está aprendendo constantemente, essa vida é um aprendizado. Seja você que acredita em reencarnação, que vai ter outras vidas, que essa vida você está sofrendo karmas de outras vidas, seja você que acredita em uma vida só, em um momento só de ressurreição, de espiritualidade, seja qualquer crença que você tem, ou que você não tenha crença nenhuma, o que importa é que você todo dia aprende algo novo. E a gente vai trazer aqui para debater hoje alguns assuntos. Entre eles, o primeiro de hoje, que eu vou abrir aqui para vocês, é esse assunto aqui, galera. Política, né? Eu tenho me afastado um pouco da política partidária, política de partido, né? Apesar de estar aqui vermelho, né? Dá para saber mais ou menos quais são as minhas ideologias, né? Mas falando um pouquinho de política, né? O que tem acontecido a nível nacional e a nível estadual, no termos de política, tem sido repercutido nos grandes veículos de comunicação. De repente, algo me chamou a atenção que eu estava assistindo, assistindo não, zapeando na internet, né? Passando os sites, o Twitter, né? E o Twitter veio com essa informação que o Lula e o Tasso Gereissati vão se encontrar, já se encontraram em 2021 e vão se encontrar agora de novo, até porque, né, o Geraldo Alckmin, que foi um ex-candidato do PSDB à presidência, foi governador de São Paulo, deixou o PSDB, agora está no PSB, é o vice do Lula. Aproxima um pouco o Tasso, né, que é tucano e que foi rival histórico do PT, mas o Tasso Gereissati, digamos assim, é um diplomata, né, é um cara que sabe dialogar, não foi um dos que embarcou no impeachment da Dilma, depois, no golpe da Dilma, né, depois que ele foi junto, né, com todo mundo, mas ele era um dos que era contrário, né, e tem uma aliança, porque aqui no Ceará o que aconteceu? Aconteceu que houve um rompimento, né, entre os Ferreira Gomes e o PT, entre Camilo e Ciro Gomes. Isso porque a Isolda, que é a vice do Camilo, assumiu quando o Camilo saiu para se candidatar ao Senado, e a Isolda desejou, como governadora, pleitear uma reeleição, né? Continuar no mandato, tentar ir a reeleição. E o que aconteceu foi que o grupo do Ciro Gomes não era muito favorável a ela. Já Ivo Gomes e o Cid Gomes, que são irmãos do Ciro Gomes, eram favoráveis a ela. O Ciro Gomes é favorável a Roberto Cláudio. E o que aconteceu? Aconteceu que deram uma rasteira na Isolda e colocaram o Roberto Cláudio para ser o candidato do partido do PDT para governador do estado do Ceará, concorrendo aí com o candidato Capitão Wagner, que está muito à frente aí, né, nas pesquisas, até por causa dessa rivalidade entre PT e PDT. O PT, com a situação aí indefinida, resolveu lançar o Elmano Freitas, que já foi candidato a prefeito, tanto de Fortaleza como de Calcaia. Em Fortaleza até concorreu com o Roberto Cláudio, foi para o segundo turno, quase ganhou as eleições, mas em Calcaia ele perdeu lá por Vitor Valino, chegou, não pontuou bem, né, porque lá é diferente a disputa, né, muito localizada, e o PT lançou aí. E o Tasso Gereissati se reuniu com o Lula, que ele pode, de repente, apoiar o candidato a governador Elmano. Olha aí, o PSDB apoiando um candidato do PT. Seria histórico, seria algo que nunca na história a gente viu no estado do Ceará, o PT e o PSDB juntos, seria a primeira vez. Só que o Tasso Gereissati está sendo cogitado para ser o vice da Simone Tebet, que vai lançar a candidatura justamente nesse encontro, no dia do encontro do Lula com o Tasso. E o Lula vai provavelmente puxar aí o Tasso, dando uma vaga de suplente de senador
para o PSDB na disputa ali, o Camilo como candidato a senador e o PSDB na suplência, porque o Camilo, no governo Lula, pode assumir um ministério, com certeza é um nome cotado, um nome forte para assumir um ministério, e de repente o senador do PSDB, que é suplente, assume como a sua titularidade, né? Então essa jogada aí são jogadas políticas que estão sendo definidas e montadas no estado do Ceará. Ou seja, também pode ser que o vice do Elmano seja do PSDB, né? Que seria também mais histórico ainda, um governador do PT e um vice do PSDB no governo do estado do Ceará. Seria algo que eu nunca poderia imaginar. Eu que militei muitos anos em política, nunca poderia imaginar que isso acontecesse, né? O PT de candidato a governo e o vice sendo do PSDB. Mas a política hoje está sendo possível tudo isso, né? Tudo isso é possível acontecer e a gente está realmente de olho nos acontecimentos, né? Tudo isso pode acontecer, né, galera? Tudo que envolve a política pode acontecer, e só que também a mulher do Eunício Oliveira, pelo que eu ouvi falar, seria a vice também do Elmano. Então tá uma disputa aí para quem será o vice do Elmano, e vai ter muitas negociações. Talvez amanhã o PT defina oficialmente o seu candidato e o seu vice e a sua chapa, e o Tasso está definindo também isso. Tem uns dias aí até definição completa, né, galera? Tem todo um dia aí, tem todo um momento para poder definir 100%, né? E esse é o cenário do estado do Ceará, que o Capitão Wagner sai um pouquinho na frente, mas já dizem que o Roberto Cláudio realmente é mais forte e pode levar, porque o Ferreira Gomes tem muita força no estado do Ceará. Mas ninguém sabe que também o PT com o Elmano, força, o apoio do Tasso Gereissati, ninguém pode duvidar também de tudo isso, né, galera? Eu dando continuidade aqui ao nossa conversa. Eu, na véspera do meu aniversário, né? Eu até falei no primeiro podcast que do meu aniversário, 43 anos, eu faço no dia 27/7. Para quem acredita em signo, eu sou do Leão, né? Signo de Leão. Eu que torço vozão, sou do signo de Leão. Olha aí a controvérsia, né? Da vida, né? As coisas da vida. E eu tava assistindo Peaky Blinders, a última temporada do Peaky Blinders na Netflix, que é uma série, se eu não me engano, da BBC de Londres, mas que tá na Netflix, 6ª temporada. E tem o Tommy Shelby, né, que é o personagem principal da série, Tommy Shelby, e tem os seus cortes, né? Aquele corte zero do lado, né? Um mais em cima, e em cima o penteado do Tommy Shelby. Tem também do Arthur Shelby, todos os personagens que fazem a trama, os homens, né, da série, da gangue real, mas que foi incrementada aí na série. E eu saí hoje ali no salão Rex, para cortar com a Luana Saboia também, grande pessoa que corta o cabelo no centro da cidade. É um salão que tem homens, só homens, e ela de mulher, exercendo a sua profissão dignamente, cortando o cabelo muito bem. Por sinal, quem está me vendo aqui, eu vou mostrar aqui o corte. Ó. Eu tentei fazer um corte Tommy Shelby, mas desisti de última hora. Mas, de certa forma, eu cortei no 1, né? No 1 do lado, ó. Vai demorar muito a crescer. E a gente vai tentando aí mudar um pouquinho. Ficou bonito, né? O homem ficou bonito. Meu cabelo é um pouco liso, né? Um cabelo liso, ele tende a ser difícil de pegar constância, né, galera? E eu tentando fazer o máximo possível para ficar bonitinho, né? Para dizer assim, né? Um pouco belo. Eu fiquei em dúvida se eu tirava a barba, se eu não tirava a barba. Fiquei de voltar lá na Luana e ajeitar a barba. Gosto muito dela, do tratamento que ela me dá, né? Ó. Tratamento que ela me dá de primeira qualidade. Eu lhe indico ali na próxima à Praça da Polícia Civil, do centro da cidade de Fortaleza, Salão Rex. Não tem erro, Salão Rex, que é um salão que a gente tem essa dinâmica, né, de cortar lá. E a Luana é uma excelente cabeleireira, né? Eu gosto muito do trabalho dela. Indico para vocês. Então é no centro da cidade de Fortaleza, você pode ir lá, pode cortar com toda certeza, vai ser um atendimento de primeira qualidade. Não tô rasgando elogio à toa. É um corte muito bom da nossa queridíssima Luana, né? É uma profissional
de primeira qualidade, eu gosto muito do trabalho dela e estou indicando para você, pode ir lá, que eu assino embaixo. Você que está nos escutando aí, nos ouvindo, não viu meu corte, pode ir lá no meu Instagram, Carlos Emanuel Ceará, ou no meu YouTube, Carlos Emanuel Cearense, no podcast do Carlin, para você ver a dica aí de corte no Rex, próximo à Praça da Polícia Civil, ali no centro de Fortaleza. E esse é um assunto, corte de cabelo e tirar a barba, né? Um dos assuntos que eu queria. Porque a barba e cabelo é algo que o homem gosta, né? Você dizer que o homem não gosta de ficar bonito, de ficar elegante, e que a mulher não gosta de uma bonita, às vezes o cara não é tão bonito, não nasceu com genética tão bonita, mas se ele dá um trato no cabelo, na barba, bota um perfume legal, uma roupa legal, ele com certeza ele vai conseguir êxito na sua vida, na sua história. Olha o que eu estou dizendo, vai conseguir mesmo êxito, porque a vida é assim, galera. A vida é assim e a gente tem que abraçar essas coisas, esses pequenos detalhes da nossa vida, né? E eu vou para mais um assunto que eu queria trazer, que é um assunto que eu pensei em fazer um vídeo exclusivo para isso, quando eu batesse a minha meta em relação a isso, mas como eu já tive várias recaídas, né, nessa situação, eu resolvi fazer dentro do podcast do Carlinhos aqui para você falar um pouquinho sobre NoFap, né? O que é NoFap, né? Você já deve ter, se você botar no Google, você vai saber o que é NoFap, que é um movimento que surgiu em 2011 em fóruns de discussão lá no Reddit, né? Reddit, Alexander Rhodes, ao ler um estudo da China, dizia que homens que ficavam 7 dias sem se masturbar tinham 140% do aumento da testosterona, né? Então, cara, o que é que isso significa, né? Um movimento que busca abrir os olhos do ser humano, do homem, para se cuidar, para o homem não ficar um viciado em pornografia, nem viciado em masturbação. Quantas pessoas da nossa sociedade caíram na indústria da pornografia, na indústria da masturbação e viram sua vida decair? É disso que se trata. Como assim? Você procrastina suas ações, você adia seus planos, porque você fica viciado naquilo, né? E esse movimento NoFap oficial, tem até um Instagram, que ele fala o seguinte, vou até botar aqui na tela, ó. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. O que acontece quando você para de se masturbar? Olha aí o que acontece. Em 5 minutos, a sua frequência cardíaca volta ao normal. De 2 a 3 dias, a culpa e a vergonha começam a desaparecer, sua energia e motivação vão aumentando gradualmente. Em 7 dias, o nevoeiro cerebral começa a desaparecer. Você também tem um aumento da testosterona, cerca de 40%, segundo estudos. 14 dias, a prolactina começa a cair. Quando o nível está alto, a prolactina inibe os hormônios que estimulam as glândulas sexuais, testículos e ovários. Mulheres vão ter irregularidade no ciclo menstrual e na produção de leite, e os homens pode dar impotência, caso o cara, né? 21 dias, em razão da queda da prolactina, a sensibilidade à dopamina aumenta. E é aqui onde sua libido estará mais alta como nunca. Por isso, 90% costuma recair ali com essa fase de 21 dias. Com 30 dias, a ânsia e o desejo por masturbação começa a reduzir visivelmente. E também aqui costuma aparecer a flatline, que pode ser emocional ou fisiológica. Emocional, tristeza, desânimo, fadiga, pensamento suicida. Fisiológica, sensação de pênis morto, flácido. 42 dias, o cérebro começa a se regenerar e você sente uma melhora significativa na sua vida. E a flatline tende a desaparecer. 60 dias, sintomas de disfunção erétil desaparecem ou, em casos mais severos, começam a diminuir. Aqui também começam os chamados superpoderes. Não gosto muito dessa expressão, mas é isso. Atração de mulheres, fala, carisma, posicionamento e expressão melhor, presença, memória e raciocínio melhor. 90 dias. A grande maioria dos casos de disfunção erétil são curados e você vive com mais intensidade, principalmente agindo em prol dos seus objetivos.
150 dias. Sintomas de disfunção erétil severa desaparecem. Você praticamente nem lembra mais que já teve problemas com vício em pornografia. E você se torna uma pessoa que recomeça a realizar seus objetivos. Isso é no Instagram NoFap. Mas da minha experiência, o que eu posso trazer da minha experiência que eu tive, né, galera? Eu tive várias tentativas. Eu primeiro já passei, depois que eu me separei da última mulher, eu passei vários meses e anos sem ter relação sexual, né? Eu acho que em 4 anos eu tive 3 mulheres que eu tive relação sexual e se você olhar, foi 5 relações sexuais em 4 anos. Não é brincadeira. Então eu praticava NoFap inconscientemente. Ah, mas eu poderia ter tido mulheres e ter sexo ativo nesse tempo? Poderia ter ido, né? Tinder, né? Happn, Badu, deixa eu ver mais, GP, garota de programa, mas isso não faz parte da minha busca de garota de programas. Respeito muito quem faz isso, é profissional, mas não é a minha busca. Então, depois que eu descobri esse NoFap, que primeiro eu descobri um grupo anônimo também que eu descobri quando eu estava casado ainda, um grupo anônimo, que trata disso, dos problemas em relação à sexualidade e à afetividade. E eu passei muito tempo brigando para fugir dessa dependência sexual e emocional, né, que eu tinha realmente. Eu acho que muitos seres humanos têm essa dependência sexual e emocional, não conseguem ficar sozinhas, se curtir, viver a vida sozinho. Sempre tem que estar com alguém emocionalmente ou sexualmente envolvidos. E realmente eu sou também uma dessas pessoas e que luto constantemente, dia a dia. Eu descobri esse grupo anônimo, né, como tem o Alcoólicos Anônimos, tem o Narcóticos Anônimos, tem esse grupo também, que eu me esqueci o nome, mas eu passei um tempo estudando sobre esse grupo e lendo sobre esse grupo, né. E depois que eu descobri o NoFap, que é esse movimento que surgiu em 2011, que muita galera usa para ter uma atração sexual melhor, para ter uma atividade melhor em relação às pessoas, né? Mas eu estou usando de outra forma, né? Eu estou usando o NoFap de outra forma, não para só atrair mais mulheres, que realmente algumas das tentativas eu consegui realmente ter êxito, ter realmente um contato melhor, um contato maior com minha sexualidade, com minha espiritualidade. Eu melhorei realmente em todos os formatos, nos momentos. Primeira vez eu tentei foi 31 dias, né? A segunda, 29 dias. Eu tentei. Isso que você tenta, depois cai, depois cai. A terceira, 14 dias. A quarta, 117 dias. Foi nessa quarta vez, com 117 dias, que eu fiquei sem pornografia, sem masturbação, que eu consegui que eu consegui ter mais atrações das mulheres. Onde eu ia nos bares, as mulheres ficavam caindo em cima de mim, né? Porque eu tinha aquela energia sexual em mim, né? E aquele vigor pro trabalho, tudo aquilo. Mas eu passei por essas etapas, né? Depois eu caí, passei 21 dias e fui tentando até agora, eu não consegui mais passar 30 dias, né? E o flatline que ele falou lá, o flatline é essa fadiga que você tem. Você chega a um período que você fica com pensamentos ruins, suicidas, com pensamentos até que não são seus, né, em relação à sexualidade, e você tem uma angústia, uma tristeza, você passa por várias situações. Então, o flatline é muito difícil, é o momento que você desiste realmente de estar praticando essa situação. Mas eu lutei e continuei lutando e descobri várias coisas. A retenção seminal, ela deixa você realmente com uma força energética muito grande. E eu fui ver o Napoleão Hill e outros escritores e outros grandes homens das ciências, das artes, eles praticaram retenção seminal, né? E quando você pratica retenção seminal e você não pratica a masturbação nem o sexo, você acumula muita energia dentro de você, né? E para você acumular essa energia, você é como um balão, né? Você está seco e você enche o balão. Se você encher muito o balão, ele tende a explodir, né? De alguma forma ele vai ter que sair. Então muita gente usou a transmutação sexual, que é outra coisa que você tem que fazer, que é você transmutar aquela energia da parte inferior para a parte superior. Isso tem exercício, eu ainda não fiz ainda, mas pretendo fazer. Mas eu quis compartilhar para você um pouquinho do NoFap, que para mim é a melhora no desempenho
não só sexual, espiritual, mas também na produtividade da vida. É muito difícil, não é fácil, porque a gente é acostumado a certas situações na vida e a gente tem que tentar melhorar, né, galera? E para a gente tentar melhorar, é difícil. O desenvolvimento pessoal passa por isso, né? Outro assunto que eu queria falar era o Red Pill. Recentemente, um amigo meu que eu conheci, eu deixar em off, né? Ele me trouxe esse assunto. Esse assunto para mim é importante, que é o que eu já vivia na minha mente, mas não entendia direito, o Red Pill. E eu fui pesquisar e encontrei esse filme chamado The Red Pill, A Pílula Vermelha, direção Cassie Jack. É um filme feito em 2016, em que essa mulher que é ativista do feminismo, ela que foi atriz, e durante ela sendo atriz, ela relatou que sofreu muito assédio, né, no seu trabalho como atriz, e resolveu deixar de atuar, deixar de ser atriz, para atuar como diretora de filmes, né? E um desses filmes é esse The Red Pill, que ela vai viver um pouco do outro lado, tentar escutar os homens, né? O movimento dos direitos dos homens, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos aí, para contrapor o feminismo, né? Entre eles tem um livro muito importante, O Mito do Poder Masculino, de Warren Farrell. Ele escreve um pouco, é um livro mais de 500 páginas, eu tentei começar a ler, mas não terminei. Mas é para desmistificar, dizer que o homem não tem poder, né? E fica aquelas luta entre o patriarcado e o feminismo, né? O patriarcado é que durante toda a evolução da história humana, os homens sempre mantiveram o poder em relação aos melhores trabalhos, as melhores colocações na área política, e relegar a mulher a só a questão da gestação, de ter filhos, né? E também da questão de cuidar da casa, né? E a mulher nunca teve muito direito de ir para o mercado de trabalho, de ter independência financeira. Então o feminismo surgiu nesse movimento, né? De querer dar à mulher esses direitos em relação a ela, de ela também poder almejar uma situação melhor na sociedade. Mas esse filme Red Pill é a pílula vermelha. É aquela pílula que no filme do Matrix o personagem toma e começa a acordar e ver as coisas como a vida como ela é, né? Se você tomar a pílula azul, você continua vendo a vida como ela é, sem entender realmente o que está por trás de cada situação. E o Red Pill foi uma série que tentou mostrar o lado masculino, mas ainda mostra que é um lado masculino muito pesado ainda, de homens que tentam colocar no feminismo a culpa pela opressão masculina, né? E eu vejo que às vezes tem a mulher que usa o seu lado sedutor para atrair o homem, e às vezes vê o homem apenas como o provedor, como o homem bem-sucedido, como o homem que faz os trabalhos mais pesados, né? Existe também isso. E também no caso, dentro desse filme, mostra também alguns casos de mulheres que usam de algumas situações para enganar o homem, né? Seja no ato sexual, seja na questão de alienação parental contra o filho, né? Jogando o filho contra o pai. Essa série mostra muitos casos aí que seriam as exceções, né? Que na maioria dos casos não é bem assim, né? Na maioria dos casos, a mulher que sofre mais, a gente tem que admitir como homem que a mulher sempre sofreu mais, sempre teve mais dificuldade no mercado de trabalho, sempre teve que carregar o peso da gravidez. Alguns casos eu vejo, por exemplo, na lei brasileira, de pensão alimentícia, né? Por exemplo, às vezes o cara ganha certo valor, 1 milhão, por exemplo, ele paga 200 mil de pensão alimentícia para a mulher, e de repente o salário dele cai para 300 mil, e não há uma revisão em relação à pensão alimentícia. Então o cara vai ter que pagar aqueles 200 mil. Enquanto não há revisão, ele vai acumulando dívidas, até que chega um momento que ele vai preso. Então são alguns detalhes, né? De que o homem também, às vezes, tem que pagar a pensão, às vezes ele quer pagar por filho, mas às vezes tem que bancar também a mulher. Às vezes alguns caras não querem fazer isso. Eu acho que a mulher tem que trabalhar, os dois tem que ter uma guarda compartilhada. Tem que, se os dois fizeram, os dois têm que arcar com as consequências. Agora, o Red Pill
ele tenta abrir os olhos da sociedade que nenhum dos lados está certo. Nem o feminismo, nem o movimento dos direitos dos homens está totalmente certo. Tem que ter um meio termo, tem que ter uma revolução de gênero, que todos os gêneros tem que ter uma paridade, tem que ter uma igualdade, e ninguém é mais importante ou melhor que ninguém. A gente tem que analisar que todos têm as suas limitações, todos têm as suas dificuldades, né? Todos sofrem, né? Então, o que divide o homem e a mulher é o capitalismo, é o sistema, né? O sistema capitalista que ainda segrega mulheres, negros, crianças, deficientes, físicos, né? Segrega todo tipo de pessoas. Então, eu acho que a luta não é contra entre homens e mulheres, a luta é para uma sociedade mais justa, né? Mas existe ainda essa questão, né? Quem é que paga a conta, né? Eu sempre pensei nisso. Quem é que paga a conta quando vai para o restaurante? É o homem ou a mulher? Porque é que não pode haver um acordo e os dois dividirem, se os dois ganham o mesmo salário? Agora não, quando o homem é rico, é milionário, é bilionário, aí tudo bem. Ele banca a mulher, porque a mulher, às vezes, ele tem uma condição de fazer com que a mulher nem trabalhe, ele cuida de tudo, né? Agora, se os dois têm paridade de salário, por que é que um homem tem que pagar a conta da mulher todas as vezes, né? Eu estava vendo o Manual do Homem Moderno ontem, que é um canal do um jornalista muito bom, e ele falou sobre isso. O cara ganha praticamente igual a mulher, e ele tem que pagar sempre a conta, ele é um trouxa, né? Porque a mulher tá só guardando dinheiro para quê? Ou o contrário, né? O homem que é bancado pela mulher. Eu acho que tudo isso tem que ser revisto. Eu estou ainda nesse movimento, o movimento Red Pill. Eu acho que é um movimento, entre aspas, bom, mas também tem os seus defeitos, porque tem aquele pessoal fanático, aquele Racon, né? Que é um cara que fica publicando áudio aí contra as mulheres, né? Porque você não pode generalizar. Tem mulheres mau caráter, como tem homens mau caráter, como tem ser humano mau caráter. Então, o mau caráter, ele vai. Não é o sexo, sexualidade, é a pessoa mau caráter. Então, você não pode generalizar pelo contexto de uma pessoa só, querer que todos paguem, né? Então, eu acho que o feminismo tem os seus excessos? Tem. Tem coisas muito boas no feminismo. Direitos da mulher, direito de igualdade, direito de respeito, não a violência doméstica. Eu acho que todos têm que ter o respeito às mulheres. Mas eu acho também que existem os exageros também em relação às mulheres, do feminismo. Alguns exageros que a gente tem, como também existe no movimento dos homens também exageros. Então tem que encontrar um meio termo, né, cara? Encontrar um meio termo para que as pessoas possam conviver em sociedade numa boa, se respeitando o gênero, a sexualidade, independente de qual seja, respeitando uns aos outros, porque a gente consegue evoluir, né, como seres humanos, né, galera? Esses movimentos, do movimento do homem, movimento NoFap, eu sei que existe muita gente bolsonarista, bolsominho, armamentista nesse movimento, mas eu acho que tem que desmistificar isso. Eu acho que também homens de uma mentalidade mais aberta, eles podem chegar a um meio termo, um entendimento que as coisas podem fluir bem de várias maneiras, né, galera? Não precisa a gente também ser muito certinho em tudo. A gente tem que ter uma coisa, pensar nas coisas a cada caso. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. É isso, né, galera? Passamos por política, passamos pelo meu corte aí, quase Black Blinder, né? Ou não, né? Mas eu vou fazer o Pack Blinder no próximo corte, né, galera? Fazer o corte Peak Blinder no próximo. Mas agradecer você que esteve conosco nesse debate, nesse podcast do Carlinho, falando sobre vários assuntos, alguns assuntos mais difíceis que não existe como a gente fechar o assunto. É um assunto aberto que tem várias pessoas que podem contribuir e que é um assunto que não se fecha em si, que pode ter mais e mais situações melhores, né, galera? Eu desejar um abraço a você, uma ótima semana para você. Muito obrigado. Fica com Deus, galera. Até a próxima. Vai com Deus.
e uma boa semana a todo mundo. Juízo em tudo, né, galera?